É isso aí, são 10 horas e 34 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Daqui a pouquinho tem Terça da Saúde. Fique ligado que o tema é super interessante. Nós já estamos com os nossos convidados aqui no nosso estúdio para começar mais um bate-papo muito esclarecedor sobre saúde. Então vamos lá, olha só, vamos falar de coisa gostosa antes. Olha as opções de marmitex do Fogão Caipira hoje. Hoje tem fricassê de frango, ou lombo à milanesa, ou ainda alcatra acebolada. De acompanhamento vem o arroz, o feijão tropeiro, tagliatelle parisiense, purê de batata ou assado de repolho. E você pode pedir com total praticidade pelo WhatsApp 991790476 ou pelo telefone do Fogão Caipira 3551-2335, que você recebe essa comidinha maravilhosa, essa comida mineira irresistível do Fogão Caipira. E vamos lá, vamos de Terça da Saúde? Vai começar agora, fique atento. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 35 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Vai começar o nosso Terça da Saúde. A gente já está recebendo aqui no nosso estúdio a Letícia da Fórmula Certa e também o doutor Uílio Marcos Casagrande, que é endocrinologista e vai abordar um tema muito falado e pouco conhecido, que é a tireoide. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes da Rádio Clube, tudo bem, e você? Tudo certo, bom dia, doutor Uílio, obrigada por ter aceito o convite da Fórmula Certa e estar aqui com a gente nessa manhã. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Então vamos lá, Letícia? Vamos lá, nossa, tem muita pergunta, é um tema bem complexo, né? Bem gostoso também, né? E todo mundo tem muita dúvida, né? Aí até a gente brinca um pouco, né? Ah, eu tenho tireoide, né? A pessoa fala, todo mundo tem, né, doutor Uílio? Exatamente, todo mundo tem. Mas vamos falar do início. O que é a tireoide, né, doutor? Porque todo mundo fala, eu tenho, mas não sabe. Não, e associa falar da tireoide já como um problema, né? Então, o que é a tireoide? Isso. Todos nós temos a glândula tireoide. O que é uma glândula? É um órgão do nosso corpo que produz alguns hormônios, tá? A tireoide, ela fica situada aqui na região inferior do pescoço e ela é responsável pela produção de hormônios tireoidianos, conhecidos aí como o T3 e o T4, que vão desempenhar diversas funções no organismo. Ela é uma glândula pequena, ela tem cerca de 20 gramas, então ela é bem pequenininha e fica aqui na região inferior do pescoço. Como antigamente ela aparecia muito como forma de um bócio, um aumento significativo da região do pescoço, que o pessoal falava papo, então aí que as pessoas percebiam a tireoide. Existia, e aí por isso que talvez né? ficou essa coisa, né? Eu tenho tireoide, né? Porque antes ela era imperceptível. E como ela é imperceptível, doutor, como que a pessoa sabe os sintomas que tem de uma disfunção na tireoide? Como que ela vai descobrir isso, já que ela é imperceptível, né? Como isso, primeiro a gente tem dois tipos de sintomatologia principal que a gente fala. Os sintomas podem ser decorrentes do aumento da produção desses hormônios da tireoide, que é o hipertireoidismo, ou da diminuição da produção desses hormônios, o hipotireoidismo. Em alguns casos, quando a tireoide aumenta, seja por um aumento total que a gente chama de bócio, ou por a presença de algum nódulo, essa pessoa também pode ter alguns sintomas locais. Então, às vezes, engasgo, dificuldade para engolir os alimentos, tá bom? Então, aí tem vários tipos de sintomas. Tá, então o sintoma pode ser, então, o nódulozinho, realmente pode ser, ou pode ter algum outro tipo de sintoma sem ser palpável, alguma outro sintoma psicológico, tipo um cansaço, alguma coisa assim, pode se desconfiar que a pessoa tem? Sim, então, nos casos, por exemplo, primeiro vamos começar pela falta dos hormônios tireoidianos, o hipotireoidismo. Que é muito comum, muito frequente, tá? O hipotireoidismo, ele tem alguns sintomas que a gente chama de inespecíficos. O que é isso? Eles são comumente encontrados no hipotireoidismo, mas podem estar presentes em algumas outras doenças. Os mais comuns são
cansaço, indisposição, pele seca, queda de cabelos, unhas fracas, tá? Nossa. As mulheres podem ter irregularidade menstrual, então ou menstrua várias vezes no mesmo mês, ou fica alguns meses sem menstruar, infertilidade, é uma ampla gama de sintomas, tá? Isso é o hipo. O hipo. né? Já no hipertireoidismo, que é o excesso de produção do hormônio tireoidiano, aí são alguns sintomas relacionados principalmente ao efeito dele nos órgãos que aumentam a ação das catecolaminas. O que é isso? Adrenalina, noradrenalina. Então o paciente costuma ter batedeira, palpitação, aumento de pressão arterial, tremor, pode ter irritabilidade, nervosismo. Também é comum a alteração menstrual, pode ser tanto no hipo quanto no hipertireoidismo. E a Tanto- mulher é um poço de hormônios, Nossa, né? é isso que eu ia falar. São tantos sintomas familiares, digamos Sim, assim, que todo mundo sim. deve estar pensando, nossa, eu tenho, né? Aham. Porque é um poço de hormônio, É isso né? mesmo. E doutor, como que descobre, assim, se tem um problema? Quais são os exames que a pessoa pode fazer? Porque a pessoa deve estar em casa pensando assim, poxa, mas alguma coisa disso daí eu devo ter, porque São muitos, são né? muitos sintomas. São muitos sintomas e inespecíficos, né? É. Por exemplo, vamos Como supor, que dá pra saber? no hipotireoidismo, eu tenho às vezes constipação intestinal, o intestino é mais preso. Olha só. Isso pode ser pelo probleminha da tireoide? Pode. Mas pode ser também porque eu ingiro pouca água, porque eu como poucas fibras, porque eu sou muito sedentário, porque para o nosso intestino funcionar bem, preciso fazer atividade física. Mas pode ser pela disfunção tireoidiana. A queda de cabelo, a mesma coisa. Pode ser porque às vezes eu uso algum tipo de produto, eu tenho uma tendência genética a cair cabelo, uma Alimentação, deficiência né? vitamínica ou por alteração tireoidiana. Olha. Então, sempre que eu tiver esses sintomas, o interessante é fazer uma avaliação médica e aí a gente pede alguns exames, né? São os exames de sangue, geralmente são bem tranquilos. A gente pede e de acordo com esses exames de sangue, se o paciente tiver algum desconforto cervical, tudo a gente associa ao ultrassom de tireoide. Mas aí é avaliado caso a caso. Então, no exame de sangue dá pra fazer essa avaliação. Então, não precisa ser um ultrassom. O exame de sangue já é o suficiente inicialmente. Isso, o exame de sangue já é o suficiente para diferenciar principalmente essa alteração hormonal, né? O ultrassom é mais para ver se tem alguma alteração estrutural, presença de nódulos, se a tireoide realmente está aumentada, tá? E, doutor, se por acaso não for tratada a tireoide, o que pode acontecer? Quais são os efeitos? Então, aí a gente tem que analisar também a fase da doença. Por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode estar presente desde o recém-nascido, tá? Olha. Então, o recém-nascido que tem o hipotireoidismo pode ser por alguma causa um pouquinho mais diferente. Por exemplo, aquele recém-nascido não tem a glândula tireoide, ela não foi formada. Ou formou-se apenas parcialmente, ou ela não consegue produzir o hormônio. Então essas crianças tinham uma deficiência importante de hormônio tireoidiano, que aí acabava resultando em alteração de crescimento, dificuldade de aprendizado, alteração psicológica, que era o que a gente chamava antigamente, o nome científico de cretinismo, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue diagnosticar isso muito mais rápido pelo teste do pezinho. Então é importantíssimo fazer olha o só. teste do pezinho, que a gente consegue dosar lá o hormônio TSH e se ele vier alterado, a gente já começa a tratar e a criança não tem repercussão nenhuma, tem uma vida normal. Olha como é importante, né? Então, tem cura também, tem tratamento. Sim. E esses negócios que as pessoas falam, um monte de mulher, né? Principalmente, né, Vanessa? Porque mulher não tem nada com peso. Sim. Deve estar querendo fazer essa pergunta. Ai, mas a disfunção da tireoide, o hipotireoidismo, ela engorda mesmo? Como que é essa relação? Isso daí a gente sempre brinca, é um mito. É um tá? mito? É um mito. E todo mundo A fala, eu não como tireoide. nada, mas eu não engordo. Aliás, eu não como nada, mas eu engordo. Eu tenho Sim, tireoide. sim. Né? É, Não é isso assim? mesmo, é. Então, por incrível que pareça, é um mito. Primeiro, a gente tem duas situações. O hipotireoidismo. Então, pela falta de hormônio tireoidiano, às vezes o organismo acaba retendo um pouco de líquido.
Por essa retenção líquida, às vezes a gente pode ganhar 3, 4 quilos no máximo, tá? E essa retenção hídrica, ela é totalmente reversível com o tratamento. Então a gente trata, a pessoa volta ao peso inicial. O que acaba acontecendo? Às vezes, por ter esses sintomas inespecíficos, cansaço, indisposição, e aí hoje em dia a gente acaba ficando um pouco mais sedentário, né? Se não tiver uma boa alimentação, ganha peso. E aí a gente não pode culpar a coitada da tireoide. Bom saber. Já o inverso pode acontecer, a perda de peso no hipertireoidismo. Isso é muito comum, por quê? No hipertireoidismo aumenta os hormônios tireoidianos e ele aumenta o metabolismo como um todo. Então pensa, por aqueles efeitos que eu falei adrenérgicos, aumenta a frequência cardíaca, palpitação, tremor, aumenta o calor no corpo, então a gente perde energia na forma de calor, então tudo isso vai consumindo as nossas reservas e a gente pode perder peso de forma significativa. Então, no hipertireoidismo realmente pode emagrecer, tá? Mas não é um emagrecimento saudável, tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque tem algumas pessoas que prescrevem algumas fórmulas para emagrecer com hormônio tireoidiano. Toma o medicamento nessa finalidade, né, para emagrecimento. Então pode causar vários outros distúrbios, disfunções no organismo, né? Sim, com certeza. Irregularidade menstrual, por aumentar a frequência cardíaca, pessoas que têm predisposição à arritmia podem desencadear arritmias graves. Então tem que tomar muito cuidado com aquele remedinho para emagrecer que não sabe o que tem na fórmula dele. Pois é, e a vizinha fala, eu tomei, foi bom pra mim, aí você vai e toma também, não pode, né, gente? Tem que tomar cuidado. E deixa eu te perguntar uma coisa, isso é uma dúvida minha. Por exemplo, eu tive hipotireoidismo, foi detectado lá na minha adolescência, eu vou ter que acompanhar pro resto da vida? Sim, então, depende da causa do hipotireoidismo. Tem algumas situações, por exemplo, se foi lá na vida adulta, na gestação, pode acontecer às vezes um hipotireoidismo transitório por uma situação que a gente chama de tireoidite e às vezes ele retorna à função tireoidiana normal. Mas a causa mais comum de hipotireoidismo é o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Ela é crônica e tem tratamento, tá? Então ela vai ao longo do tempo destruindo a glândula tireoide, tá? E aí essa glândula vai perdendo a capacidade de produzir o hormônio tireoidiano e a gente vai precisando de repor o que tá faltando para manter o metabolismo sempre dentro da normalidade. E aí o que acontece? Com o tempo essa destruição pode ir progredindo e aí a necessidade hormonal vai aumentando. Então eu preciso ir fazendo ajustes na dose da minha medicação, tá? Então é fundamental fazer esse segmento bem de perto. Mas normalmente eu vou ter que tomar isso regularmente até o resto da minha vida. Exatamente. Doutora, assim, isso na verdade uma pergunta que uma cliente deixou lá na farmácia. Ela perguntou se ela pode ter câncer de tireoide se a família dela tem. Tá, isso é uma pergunta bem frequente. Existem vários tipos de câncer de tireoide, porque dentro da glândula tireoide tem diferentes tipos de células e cada uma delas dá um tipo de câncer, vamos dizer assim. Tem alguns deles que têm maior frequência hereditária, principalmente um tipo mais raro que é o medular. Então esse câncer medular de tireoide, às vezes pode ter tendência hereditária. Então sempre a gente faz investigação genética da presença de alguma mutação. Se vier positivo, a gente acaba investigando os familiares para tentar tratar ali antes de que aconteça. O mais comum, que é o papilífero, tá? Ele não tem, assim, uma tendência hereditária obrigatória. Então, às vezes eu tenho um pouquinho mais de chance de apresentar esse câncer, mas não é porque eu tive um familiar que eu necessariamente vou ter. Tá bom? E o hipotireoidismo, ele é verdade que comete mais as mulheres, assim? E outra coisa, o senhor falou que até bebê pode ter, então, independente da idade também. Isso, ele pode acontecer em qualquer idade. Tem algumas faixas etárias que tem causas que são mais comuns, que nem eu falei, lá na faixa etária pediátrica, desde bebê, às vezes é mais uma malformação. Tá. Da adolescência para a vida adulta é mais a característica autoimune. E por isso é mais, como toda doença autoimune, é mais frequente em
mulher. Então, o hipotireoidismo pela tireoidite de Hashimoto acaba sendo mais frequente. Principalmente por volta aí dos 30 aos 50 anos, acaba diagnosticando-se mais. Se a mulher mais. não tiver sintoma nenhum, vamos supor, tô aqui, não tem nenhum desses tipos de sintomas, então eu não vou fazer um exame. Seria interessante fazer um exame com alguma certa frequência? O interessante é o seguinte, a gente sempre deve fazer uma avaliação geral de rotina, pelo menos a cada ano, tá? Se eu não tiver nenhum sintoma, se eu tiver tudo bem. Mas tem algumas situações que são, vamos dizer assim, mais obrigatórias. Por exemplo, a mulher que está querendo engravidar. Então, a gestante, é sempre interessante fazer uma avaliação da função tireoidiana, porque tanto o hipo quanto o hipertireoidismo pode ter repercussão nessa gestação. E mesmo faz no pré-natal também, Isso, né? tanto que é um exame recomendado no pré-natal. Exatamente. Eu tive que fazer na minha última gestação, eu acho que eu fiz umas 3 vezes, né? Porque eu apresentei uma alteraçãozinha e ele foi repetido durante os 9 meses de gestação para poder acompanhar, né? Então já é um alerta, né? E isso é interessante na gestação, que a gente fica mais vigilante, porque é o seguinte, o que é aquela tireoidite de Hashimoto que eu falei? É uma doença autoimune, o nosso corpo produz um anticorpo contra a glândula tireoide e a tendência é lá com o tempo ir destruindo ela perdendo a capacidade de produzir o hormônio, o hipotireoidismo. Às vezes eu começo a produzir esse anticorpo, mas eu ainda não tenho o hipotireoidismo. Eu faço meu exame, ele tá normal, mas eu já tenho a presença desse anticorpo. Tá. Se a mulher não está gestante, ok, não tem problema, a gente vai só acompanhando. Se ela está gestante, existem alguns estudos que falam que pela presença do próprio anticorpo já aumenta o risco de consequências na gestação. E aí a gente acaba deixando o valor do exame do TSH, que é o principal exame que a gente avalia a função tireoidiana, um pouco mais justo. Então, às vezes, o que estaria bom para a mulher fora da gestação, se ela tem esse anticorpo e está gestante, a gente às vezes acaba passando a medicação para ficar mais seguro. Então, é sempre importante acompanhar. Muito importante, né? E tem também aquele negócio assim de iodo. Tem gente que faz suplementação com iodo, porque fala assim, eu vou tomar iodo porque aí eu não vou ter problema de hipotireoidismo. Como que é isso? É um mito, é uma verdade? A pessoa deve fazer ou o iodo na alimentação já é o suficiente? Então, o que acontece com o iodo? O iodo é a matéria-prima para produzir o hormônio da tireoide. Então, a nossa tireoide precisa captar o iodo que a gente tem da alimentação para formar o hormônio tireoidiano. Lembra que eu falei no começo daquele papo, né? O bócio que tinha antigamente. Por quê? A nossa alimentação era escassa de iodo, principalmente mais pro interior do país, porque o iodo está presente principalmente em frutos do mar, tá? Alguns tipos de peixe, às vezes, principalmente quem tá mais pro interior, acaba não comendo esses alimentos com frequência. Então, tinha-se deficiência de iodo. A tireoide aumentava no sentido assim, qualquer iodozinho que passar aqui na minha circulação, eu tenho que captar. E aí, ali ia crescendo na tentativa de captar esse iodo para produzir o hormônio. Visto isso, que era muito frequente essa deficiência, o Ministério da Saúde determinou que todo o sal de cozinha deveria ser iodado, ou seja, adicionar o iodo ao sal de cozinha, tá? Para que não tivesse essa deficiência. Então, a gente vê muito pouco hoje em dia. Hoje em dia né? não acontece mais, assim, só às vezes alguns idosos daquela época que às vezes ainda tem. Então, o nosso sal é iodado e ele já supre na nossa alimentação, com tudo que a gente costuma comer, já supre a necessidade de iodo que a gente precisa. A única exceção é a gestação. Na gestação, como a mulher tá ali concebendo, tem um feto que vai crescer, a necessidade de iodo dela é um pouco maior. Mas preciso tomar iodo especificamente? Não necessariamente. Às vezes, é muito comum os ginecologistas já passarem suplementos e vitaminas durante a gestação. E nesses suplementos já tem uma concentração de iodo suficiente para repor além daquela da alimentação, tá? Então não preciso tomar um comprimido de iodo especificamente para isso. Tá. Temos que tomar cuidado porque se eu não tiver nenhum problema, eu começo a tomar o comprimido de iodo. Aquele excesso de iodo, ou seja, tá chegando muita matéria-prima ali para aquela tireoide. Se eu tiver uma tendência genética, eu posso desencadear o hipertireoidismo. Olha só. Então aí, em vez de fazer bem, vai fazer
normal. É automedicação nunca, né? gente? Exatamente, tem que tomar muito cuidado. A automedicação não dá, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, posso fazer uma? Opa, claro. A Regiane perguntando o seguinte, ela fez o T4, o TSH, para levar ao cardiologista que ela faz acompanhamento pela hipertensão. Ele disse que não seria necessário ir no endócrino ainda para refazer os exames daqui 3 meses, caso tivesse mais alterado. Mas ela está com todos esses sintomas que a gente está falando por aqui. E aí ela está perguntando se é recomendável ela procurar o endócrino. Isso, é sempre interessante, tendo esses sintomas. E pelo visto ela tinha alguma alteração aí de função tireoidiana, né? Alguma alteração no TSH e no T4. Então é sempre bom levar pra gente avaliar certinho, tá? E tendo essa confirmação laboratorial com os sintomas, a gente começa o tratamento. Certo. O que a gente tem que tomar cuidado? TSH e T4 são hormônios. Por serem hormônios, na hora que a gente vai fazer esse exame laboratorial, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação. Então, às vezes, vem um primeiro alterado, mas não está muito alterado. Ou seja, o TSH, sei lá, está menor que 10. Dá pra gente aguardar e repetir daqui 2 meses, 8 semanas, pra gente confirmar se aquela alteração realmente acontece, tá? Porque tem muito resultado falso positivo. Então, às vezes, a gente sempre repete para confirmar essa alteração, porque como é exame hormonal, costuma ter muito falso positivo. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado na hora de interpretar esses exames. Não é porque já veio primeiro alterado, a gente já vai afobando e vai tratando. Temos que avaliar o quadro clínico. Ela tá até conversando aqui com a gente. Ela disse que foi exatamente o que o Dr. Mário disse para ela, para repetir daqui 3 meses. Isso, aí a gente repete e confirma. Veio realmente alterado, aí a gente tem que tratar. Ah, bacana. E tem mais aqui, peraí. Estava aberto aqui, eu fui ver a resposta dela. A Márcia, ela gostaria de saber mais ou menos quais são os níveis normais, né? O médico, ela disse que, não sei qual é, ela disse que o dela deu 0,45 e o médico pediu que ela fosse ao endocrinologista. Isso. Tem que ver qual exame que ela tá falando. Geralmente é o TSH, né? Esse 0,45 provavelmente é o TSH. De cada laboratório costuma ter um valor de referência. O mais comum é entre 0,45 e 4,5, tá? Então, abaixo disso, se for o TSH, tende ao hipertireoidismo, acima disso, o hipotireoidismo. Então, a gente tem que avaliar e como tá ali bem na rapinha, às vezes repetir o exame para confirmar o diagnóstico. E a Graça ela até mandou uma foto, depois eu mostro ao senhor. Ela disse que eu tenho problema na tireoide, passo muito mal, e agora tá maior, né, essa parte aqui do pescoço dela, né? Eu acho que Graça é procurar o endócrino mesmo, isso, né? Tem que avaliar se é um nódulo, se é o aumento mesmo por um bócio que a gente fala, tem que avaliar o que tá acontecendo para cada caso identificar uma conduta. E tem alguma outra condição que possa aumentar essa área do pescoço que não seja a tireoide? Olha, são mais raros, mas tem assim, por exemplo, a gente tem tecido gorduroso em todo baixo da pele, do subcutâneo, então às vezes tem o que a gente chama de lipoma, que são nódulozinhos de gordura que às vezes pode aumentar aqui na região cervical, então simular o aumento da tireoide. A gente tem abaixo aqui da região mandibular as glândulas salivares que às vezes podem aumentar, linfonodos, que são nódulos linfáticos que podem aumentar, e aí sempre tem que avaliar, porque às vezes pode ser até uma infecção ou linfoma, então tem que sempre investigar. Surgiu um carocinho no corpo, tem que ir atrás para ver o que é. É isso aí. Doutor, eu já ouvi falar lá na farmácia, tem clientes minha que já perguntaram assim, mamografia. Tem gente que tem esse mamografia pode causar câncer de tireoide por ser ou não tem nada a ver? A radiação emitida para fazer mamografia é baixa, tá? E aí, assim, acaba que não tem um estudo que define um risco significativo. Então tem que fazer. Só que todo mesmo, tipo né? de radiação, às vezes, acaba estimulando, principalmente, o risco de câncer de tireoide. Mas qual a radiação? Principalmente radioterapia, né? Então, pacientes que têm linfoma, né? Que são tumores linfáticos na região cervical, que acaba fazendo a radioterapia para esse tipo de tratamento, acaba, às vezes, prejudicando a tireoide lá na frente, tá? Então, mas é nesse sentido. Isso, mais agressivo, em doses mais altas. Fala, não vou fazer, mas então não tem nada.
pode fazer tranquilo, Tem com que pedido fazer. A tem que mamografia fazer, é um né? exame de rastreio muito importante e tem que ser feito. Bacana. Tá, e isso tem, não sei se tem mais um Mais tempo. um tempinho pra gente finalizar. Em relação à alimentação, tem algum alimento que a pessoa deva deixar de comer porque pode ser mais prejudicial para a tireoide, alguma coisa assim? O que o senhor... Não tem. Eu acho que a alimentação saudável é a regra, né? Como sempre. Como sempre, para tudo, evitar obesidade e tudo mais. Alimentação saudável é a regra. Não tem nenhum alimento que é proibido, né? Mas sempre alimentação saudável. Bastante frutas, verduras, algum tipo de proteína, seja a carne ou ovo, tá? Ou a proteína vegetal, a soja, qualquer uma, é importantíssimo. Nossa, teria mais um tanto de pergunta, Vanessa. E a pergunta então, principal aqui isso. é o seu telefone, doutor. O telefone. Muita pergunta, dava pra ficar... Nossa, é porque é um tema muito complexo, É muito né? complexo. Se for entrar mesmo, é muito complexo. Vou passar o telefone para vocês do consultório, tá? Por favor. Tem o telefone fixo que é 3406-0615 e a gente também tem o WhatsApp. É 999661107. 1107. Tá anotado, daqui a pouco eu já passo para vocês. Gente, muito obrigada. Pena que o nosso tempo é curto, mas é muito interessante o assunto. Agradeço demais todas essas informações preciosas. Muito obrigada, viu, doutor William? Imagina, estamos à disposição. E obrigado, Letícia, mais uma vez por esse conteúdo tão rico. Obrigada eu, Vanessa. Obrigada, doutor William, por ter se disposto a vir e tirado tantas dúvidas, né? Exatamente. É muito bom o Terça da Saúde, que a gente consegue ajudar um pouquinho, né? Exatamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube.